Lucas 12, a partir do 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, principalmente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas hoje nós vamos falar deste sentimento mais horrível que existe no mundo, que se chama hipocrisia. O sentimento mais perverso que existe no mundo é a ingratidão, mas o sentimento mais horrível que existe no mundo se chama hipocrisia. Um hipócrita, o profeta diz, não tem chance diante de Deus. O profeta diz: ó Deus, nunca me deixe ser um hipócrita. Me faça morrer antes disto. Eu não quero morrer como um hipócrita. Ele também disse assim: se fosse para escolher se eu tivesse entre duas opções para escolher entre ser um infiel ou um hipócrita, ele disse: eu preferiria ser um infiel do que um hipócrita. Diz, porque o hipócrita não tem chance diante de Deus. Não tem sequer nenhuma chance diante de Deus. As pessoas às vezes reclamam de mim lá, as pessoas têm contato comigo, ele diz: você poderia ler a mensagem. Eu já tentei, mas eu não consigo pregar lendo, eu não consigo ler muitos parágrafos e pregar desta forma. Deus sabe. Mas eu leio o que o irmão Brana falou sobre o assunto. Às vezes eu trago um parágrafo, 2 parágrafos, e leio aqui para vocês, mas eu não consigo estar lendo os parágrafos aqui, fazer a pregação, lendo os parágrafos, eu não consigo fazer isto. O meu estilo é outro. E Deus tem sua multiforma de operar. Mas veja só, o profeta disse assim, ele disse uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa, que quando aquelas pessoas chegarão diante de Deus e dirão assim: em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome nós evangelizamos. O profeta disse que Jesus vai dizer para eles assim: apartai-vos de mim, hipócritas, eu não vos conheço. Vocês podem ter feito isto, podem ter feito isto, podem ter feito aquilo, mas vocês não tinham relacionamento comigo, era tudo falso, era tudo fingido. Dons e vocações são sem arrependimento. Para uma pessoa ter dom e chamado, não precisa se arrepender. Ele pode ser o maior hipócrita do mundo, ele consegue ter dom ainda. Estou entendendo? Uma pessoa pode ter um carisma grande, saber falar bem, ter uma retórica maravilhosa, uma oratória tremenda, e ele ser o maior hipócrita do mundo. O profeta ensinou isto. O profeta disse assim, houve uma menina que veio para a reunião de oração. E aquela menina, ela tinha tanta fé que ela foi curada. O profeta disse: se aquela menina fosse a qualquer hipócrita que existisse nessa terra, ela seria curada. Porque Deus honra a fé da pessoa. Ela poderia ir a qualquer pregador mais hipócrita que existisse no mundo. Ele disse que ela seria curada, porque Deus honraria a fé que aquela menina tinha. Não é o que a pessoa sabe fazer no dom, não. É o caráter que a pessoa tem. Hoje nós estamos vendo o mundo cheio de escândalos dentro da mensagem. Você não pode desassociar, afastar o caráter de um pregador. Se ele é pastor, ele tem que mostrar o caráter de um pastor.
Você não pode afastar o caráter de um homem. Você não pode afastar o caráter dele. Não, mas ele cometeu isso, mas ele fez aquilo. Não, o caráter dele tem que estar associado com ele. A Bíblia diz em Timóteo assim, o bispo tem que ser irrepreensível marido de uma só esposa. Gente, ele tem que demonstrar esse caráter na prática. Ele pode ser um grande pregador, ele pode ter feito grandes coisas, mas se ele fugir deste caráter, ele transgride as Escrituras. E o William Branham diz, vigie este companheiro, se ele sair da palavra, deixe ele. Estão entendendo? Então, o caráter tem que estar associado àquele homem, tem que associar. O caráter de um homem tem que estar associado, e ele tem que demonstrar o caráter é o mais importante. Não é o dom, não é o quanto ele fala bonito, ele prega bonito, ele tem carisma para conquistar as pessoas, não. É o caráter dele que vai interessar. Vocês estão entendendo? Então veja. Eu vi um vídeo de uma âncora. Uma âncora é aquela pessoa que fica na frente do jornal. Aquela pessoa que faz o noticiário. Aquilo é uma âncora. Uma âncora da Globo, filmaram ela toda irritada nos bastidores, ela estava toda irritada porque não tinha áudio no ouvido dela. Porque assim, aquelas pessoas que você vê falando ali, jornalista assim, todo maquiadinho, todo bonito, eles olham para uma coisa chamada teleprompter. Teleprompter. É passando ali e ele lendo. Gente, aquilo não é inteligência dele, não é sabedoria dele, não. Ele está lendo aquilo ali. E às vezes tem um ponto no ouvido para alguém de lá falar, e ele ouvir aqui e depois falar. Aquela jornalista, porque não tinha aquele ponto, não estava saindo som vindo para ela, ela se irritou e disse, não dá mais para trabalhar nesse lugar, isso e aquilo. Gente, mas quando se apresenta diante da televisão, você pensa que é uma pessoa maravilhosa que está se apresentando ali, mas por trás, lá nos bastidores, são hipócritas. Por trás, lá nos bastidores, vai atrás dos bastidores para você ver a hipocrisia e o que rola nos bastidores. Vai atrás dos bastidores de muitos pastores para você ver o que rola atrás, lá na hipocrisia, por trás deles lá. Isso é hipocrisia, gente. Isso é falsidade, isso é fingimento. Hipocrisia é um fermento. Vocês estão entendendo, né? Acautelai-vos principalmente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é um fermento. E fermento é assim, é um pouquinho só jogado na massa, incha toda a massa. Aquele pão que você faz lá não é ele. Aquilo é um hipócrita, porque ele inchou por causa do fermento. Dentro dele está o fermento. Está cheio de igrejas hipócritas, de igrejas abarrotadas de membro, de falsidade, de tudo que não presta. Igrejas inchadas, cheias, mas inchadas de hipocrisias, inchadas de falsidade, de tudo que não presta. Isso não vale nada. Mas deixa eu dar a definição aqui para vocês entenderem bem direitinho aqui o que é a hipocrisia. Vamos dar aqui a primeira definição. Você levar um estilo de vida falso, um estilo de vida que não é verdadeiro. Isto se chama hipocrisia. Nesta pandemia se revelou muitos hipócritas, foram revelados. Os hipócritas por trás da televisão ali, nos microfones use máscara, faça isso, faça aquilo. Mas quando eles estavam correndo na praia, eles estavam sem máscara. Exigir que os outros façam, se você não faz, você é um falso, você é um fingido. O profeta diz, você é um hipócrita quando você exige dos outros e você mesmo não pratica, isso caracteriza como hipocrisia. Dizer para os outros, não adulterará, não adultere, e ele adultera, é hipócrita. Pessoas passando necessidade dentro da igreja, e você atrás de comprar um avião, isto se configura como hipocrisia.
Um hipócrita é aquele que não vive o que prega. Ele prega uma coisa, mas ele vive outra. Isso é um estilo de uma pessoa hipócrita. Porque o William Branham disse, os teus atos falam mais alto do que a tua palavra, as tuas palavras. Os teus atos têm que falar mais alto do que as suas palavras. Os atos têm que demonstrar primeiro para depois vir as palavras. Se você prega uma coisa que você não vive, então isso caracteriza-se como um hipócrita. Gente, vocês vão me entender. Tem pessoas que estão lutando na vida para vencer certos tipos de coisa. Essa pessoa não é hipócrita, porque ele está lutando, ele está batalhando. Ele está pedindo a Deus força para vencer. Ainda que ele não conseguiu vencer aquilo, mas ele está pedindo a Deus com sinceridade para vencer. Porque ele não quer viver uma vida daquela. Esse homem é verdadeiro. Mesmo que ele cometa uma falha aqui, uma falha lá. Não vamos confundir uma falha, um erro, um fracasso com hipocrisia, não. Todos nós fracassamos, todos nós falhamos, e nós estamos lutando, pedindo a Deus para vencer aquilo que está em nós de errado, porque nós queremos melhorar a cada dia. Agora, se eu vim aqui dizer para vocês, não adultere, gente, e eu adulterará, e eu estou adulterando, eu sou um hipócrita. Estão entendendo? Eu estou pregando contra dinheiro. Mas minha vida está mostrando outra. Eu estou pregando contra dinheiro. Eu estou usando o dinheiro dos dízimos para aplicar na bolsa de valores, para comprar uma fazenda, para comprar uma chácara, para comprar um carrão bom, para comprar isso e aquilo. Gente, isso é uma hipocrisia. Isso é fariseus hipócritas. Não. Minha vida tem que condizer com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. Se a vida não condiz com aquilo que você está falando, então esta pessoa não passa de um hipócrita. Jesus citou assim, Jesus disse assim, ele diz, bem disse Isaías a respeito deste povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto caracteriza como hipocrisia. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim, está bem distante de mim, nem perto está. Mas os lábios canta e canta bonito, e canta aquilo maravilhoso. Cuidado, gente, nunca olhe para essas coisas bonitinhas assim. Essas coisas bonitinhas, você tem que olhar por trás, o que é que está o caráter destas coisas bonitinhas. Estão entendendo? Tem que olhar o caráter que está por trás destas coisas bonitinhas. Mas os lábios cantam que é uma maravilha, mas o seu coração está longe de mim, está distante, não está nem perto. Em vão me adora ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso se configura como hipocrisia. Ensinar aquilo que não é de Deus, é de homem. Isso também é uma hipocrisia. Hipocrisia mesmo. O que caracteriza mais uma hipocrisia, para que vocês entendam aí bem direitinho? Quando Jesus disse assim, arranca primeiro a trave do teu olho para depois tirar o argueiro do outro. Um hipócrita, ele só enxerga o erro dos outros. Ele só enxerga as falhas dos outros. Mas ele não consegue enxergar os erros dele e as falhas dele. E você só enxerga aquilo que você crê. Você só enxerga aquilo que você crê. Aquilo que você crê, você consegue enxergar. Se você crê em cura, você vai enxergar a cura em sua vida. Se você crê em libertação, você vai enxergar a libertação na sua vida. O que você enxergar, você só enxerga aquilo que você crê. Então, você crê, você vai começar a ver aquilo acontecer em sua vida. Um hipócrita, ele vê muitas falhas dos outros, os erros dos outros, os fracassos dos outros, mas o dele, ele não consegue enxergar.
Isso é uma coisa triste, gente. Porque o ser humano só começa a melhorar, só começa a mudar, quando ele próprio começar a enxergar o seu próprio erro. E o William Branham disse, dificilmente o homem vê a si mesmo errado. Dificilmente o homem já tem uma índole para não ver a si mesmo errado. Ele, para ver a si mesmo errado, tem que ser humilde. E dizer, eu errei, eu falhei, eu peço perdão, eu quero conserto, eu quero consertar minha vida diante de Deus, porque eu quero o céu, eu quero vida eterna. Por isso que Davi foi um dos homens mais admirados que houve. Davi cometeu crimes de sangue, gente. Davi cometeu adultério. Davi orquestrou a morte de um homem, de um soldado fiel. Crimes de sangue estavam nele. Mas também havia uma sinceridade. Havia uma humildade naquele homem. Mesmo sendo rei, mas quando ele pecava, ele partia para Deus e tem misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei, somente contra ti pequei. Tenha misericórdia de mim, não afaste de mim o teu Espírito, Senhor. Não me repulses da tua presença. Eu sei que um espírito quebrantado e um coração compungido o Senhor não despreza. Eu estou aqui com o meu espírito quebrantado, com o meu coração compungido, arrependido, pedindo perdão a ti. Você acha que Deus vai desprezar? A palavra do original, sabe o que é? Não, um espírito quebrantado e um coração compungido, Deus não suporta aquilo. Ou seja, Deus se quebra para aquilo, Deus se dobra para aquilo. Um espírito quebrantado e um coração arrependido, no original diz assim que Deus, a Bíblia nossa diz assim, Deus não rejeita, mas Deus não resiste. Ele não faz contra, não. Ele se quebra para aquilo, ele se dobra para aquilo e dá o perdão para você, porque o arrependimento é a única forma de anular os seus crimes do passado. Então veja só, olha. Observe só o seguinte, que o profeta William Branham disse assim, o sentimento mais horrível que existe é a hipocrisia. O sentimento mais perverso é a ingratidão, porque não existe um sentimento mais perverso do que ser ingrato. Você fazer por uma pessoa e ela ainda não reconhecer aquilo. Isso é algo perverso, que machuca o coração daquele que fez por você. Agora, o mais horrível de todos se chama hipocrisia. Você sabe, os filhos de Deus, eles têm 3 naturezas. Quando Deus deixou a natureza, Ele deixou uma Bíblia escrita na natureza, para nós entendermos o natural explicando o espiritual. Deus deixou uma Bíblia na natureza. Ele escreveu 3 Bíblias. Escreveu no zodíaco, nas constelações uma, na natureza outra, e essa Bíblia que nós temos aqui é outra Bíblia para nós. 3 Bíblias. Só que na natureza ele deixou as características dos animais que caracterizavam os filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles têm natureza de ovelha, têm natureza de águia e têm natureza de pomba. Desses 3 animais. Tem natureza de ovelha porque não suporta lama. Ovelhas não chafurdam. Ovelhas não caem em lama. Ovelhas não gostam de lama. Ovelhas evitam lama. Se eu ainda tiver que passar, eu e você, Kinga, por lama, nós poderemos passar. Mas ficar na lama atolado, nós não vamos ficar. Ovelhas não ficam atoladas na lama como um porco fica deitado na lama, gostando daquilo. Está entendendo? O porco caracteriza filhos do diabo. Ovelhas caracteriza filhos de Deus. Característica de filhos de Deus. Você não fabrica, William Branham diz, você não fabrica a lã de uma ovelha, não, ela já nasce com a lã. Você não fabrica filhos de Deus, não, eles já nascem filhos de Deus.
Baixa só, estão sendo enganados pelo mundo, enganados pelo diabo. O William Branham disse, o maior hipócrita que existe se chama Satanás. Ele traz aparência de vida boa para as pessoas, ele traz aparência de reino bom, ele traz aparência de prazer, ele traz aparência de tanta coisa boa para enganar as pessoas, mas ele é um hipócrita, ele não pode dar aquilo para você. Esse é o maior hipócrita que existe, Satanás. Enganando as pessoas, mas filhos de Deus nascem filhos de Deus. Está aí o mundo se debatendo com a predestinação, João. Estão se debatendo aí. Não, mas eu acho que tem que aceitar a Cristo para depois ser predestinado. O William Branham disse, ora, nós nascemos filhos de Deus. Você nasce como um filho de Deus, nos mostrou a predestinação lá na queda, lá na semente da serpente, trouxe, nós entendemos o que é predestinação, os filhos de Deus e os filhos do diabo na terra. Não pode pegar a pena de um pombo ou de uma águia e colocar no urubu, e o urubu cheio de pena de águia e dizer assim, eu sou águia. Não, tua natureza é de abutre. Está entendendo? Por mais que vista aquele animal de pena de pombo ou de pena de águia, disse, jamais aquilo será uma águia. Que a natureza dele é outra coisa. Então, porco caracteriza filhos do diabo. Gosta da lama, deita na lama, arrume um porco, dê um banho, passe shampoo, perfume no bichinho, solte ele. Quando ele vê a lama lá, ele vai para lá. Gente, isso é características, isso é filhos do diabo da terra. Gosta de se lambuzar na lama. Você não pode tirar essa natureza, pegar a natureza de uma ovelha e colocar num porco. Não tem condições de fazer isto. Não tem condições. Quem ensinou isso para nós? Quem ensinou? Foi nós que fomos lá com a teologia. Não, mas no seminário eu descobri isso aqui. Não, quem ensinou isso para nós foi esse aqui, ó. Quem ensinou? Porque as pessoas não têm humildade e chegam assim, diga assim, eu não tenho mensagem, eu aprendi com esse aqui. Que não chega e diz assim. Mas eles querem saber, eles querem ter mensagem. De forma que as pessoas dizem para mim, não, Gutenberg, você pode, não precisa você usar a mensagem de William Branham, não. Você mesmo é um rapaz inteligente. Eu digo, eu não vou cair nessa artimanha do diabo, não. Eu não vou falar nada sem antes não ter fundamento aqui, nas Escrituras e aqui, revelado. Porque aí eu sei o que estou falando, sei o que estou dizendo e não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar porque aí a gente fala com segurança. Então, filhos de Deus têm natureza de ovelha, tem natureza de águia, evita a carniça. Não, você nunca vai ver uma águia sentada numa carniça. Se a carne passar de um dia, você não vai ver mais as águias lá naquele local, não. Ela alça o voo atrás de uma carne fresca, atrás de uma carne do dia. Mas ali, ela não fica mais. Você acha que filhos de Deus vão ficar nesses galinheiros aí, batista, assembleia, congregacional? Isso é galinheiro, gente. A águia não fica aí, não. A águia vai alçar voo, porque ela gosta de voar alto. Ela chega a uma altura bem alta, ela vê bem distante. Ela sobe 8 quilômetros e consegue ver uma formiga no chão. Os filhos de Deus têm visão para avançar mais. Não é ficar cacarejando num galinheiro ali, só a mesma coisa, só a repetição da mesma coisa. Oh, xalamarraia, e glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Só isso. É cacarejo, que é cacarejo. É? Isso. E além mais, eu acho que quando olha para a águia, diz, é aquela dali, aquela bichinha ali nas alturas. A águia lá nas alturas e ela embaixo. Águias evita carniça. Abutre é característica de filhos do diabo. Então você tem ovelha, águia e pomba. Característica, natureza de filhos de Deus. Porco, abutre e corvo, natureza dos filhos do diabo. Abutre gosta da carniça, ama a carniça, se deleita com a carniça, só pode comer carniça. Se o rapaz chegou para mim e disse assim, Gutenberg, eu não suporto isso aí que vocês falam, não. Eu digo, tudo bem, vai em frente. A natureza mostra isso.
Oxê, você não pode dar comida de águia a um abutre, nem pode dar comida de abutre a águia. Eu respondi para ele assim, vai em frente, você não gosta do que eu gosto, também eu não gosto do que você gosta. Só que eu vou seguir em frente com a minha comida, siga em frente com a sua. Só que a minha comida é melhor, que é comida fresca, comida boa. Estou se alimentando da carne do corpo de Cristo, da palavra. Esse é o meu alimento que me nutre, que me faz forte. Então é o seguinte, por último você tem a pomba, que é característica dos filhos de Deus. Enquanto as características dos filhos do diabo é o quê? É um corvo, gente. Agora aqui é forte que o William Branham falou. Vou pegar aqui o parágrafo para vocês, olha só. Diz assim. Olha só. Agora, o corvo é diferente. Agora, somente note o corvo, sendo um tipo de hipócrita. O corvo pode sentar-se ali sobre a carcaça morta e comer simplesmente tanto quanto ele deseja, e voar imediatamente para o campo e comer trigo. Pode comer trigo com as pombas. Ele pode comer trigo com as pombas e voar e comer carniça com os abutres. Assim que é um homem hipócrita. Ele pode ser um hipócrita. Ele pode estar na igreja e estar no mundo. Porém, um cristão nascido de novo não pode tolerar essas coisas que são erradas. Só pode comer das coisas boas. Note isto. Quando você vê um sujeito que pode ir para a dança, sair, beber, sair, viver em pecado, voltar para a igreja e possivelmente gritar simplesmente tanto quanto um santo, o que é isto? Ele é um carniceiro, ele é um hipócrita. Irmãos, nós estamos vendo aí o seguinte, ó. Estando certo, estou com ele. Errado, também estou com ele. Gente, isso é natureza de corvo. O corvo está aqui comendo trigo e milho com as pombas. Mas se tiver um monte de abutre ali comendo uma carniça, ele alça voo e vai lá para a carniça também comer. Então, certo ou errado, estou com ele. Estando certo, estou com ele. Errado, estou com ele. Quando estiver na carniça, eu estou com ele. Quando estiver comendo milho, trigo, também estou com ele. Gente, isso é dupla natureza, características de corvo. E corvo simboliza hipócrita. Vocês estão entendendo? Olha só. Você pega assim. Eu fui buscar assim para saber qual eram as comidas de um corvo. Então a dieta de um corvo é assim: peixe, carne, sementes, frutas, carniça e lixo. Gosta do lixo também? William Branham disse: vigie o companheiro, se ele estiver errado, se estiver fora da palavra, deixe ele. William Branham falou, acho que vocês mandaram uma mensagem que ele diz assim: se ficar um tio fora desta palavra, é lobo. Não é isso? É lobo. Se ficar um i fora desta palavra, é lobo. Aí nós estamos vendo os escândalos acontecendo, e mais escândalos, e amantes, e isto e aquilo. E ainda vem um e diz assim: errado, estou com ele. Certo, estou com ele. Você pode fazer isso porque sua natureza está mostrando que você é. Na carniça você está com ele. Quando está comendo trigo você está com ele. Na carniça você também está lá regozijando. Isto mostra que é uma natureza de corvo. E o William Branham disse que o quê? O corvo é um hipócrita. William Branham disse assim nessa mensagem, ele disse assim, ó. Olha só, irmão. Olha. Ele disse. Deixa eu virar aqui. Eu seria um hipócrita se eu não tomasse posição
pela verdade. Se eu não tomasse posição pela verdade, eu seria um hipócrita. Na mensagem A Marca da Besta, ele diz isto. Se eu não tomasse posição pela verdade, eu seria um hipócrita, um falso, um fingido. Nós temos que tomar posição pela verdade. Alguém diz, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho que tomar posição pela verdade, posição pela palavra, pela mensagem que eu prego, que é verdadeira. Agora, se homens estão tentando arruinar a mensagem, eles vão pagar. Mas eu tenho que tomar posição pela verdade que eu prego. Amém? Então, assim, nós estamos vivendo num mundo de hipocrisia. Eu já estou terminando. Amém? O mundo está cheio de hipócritas. O profeta disse isso. O mundo está cheio de hipócrita. Mas o profeta disse uma coisa tremenda. Ele disse, se existe um hipócrita, eu quero até ler esse parágrafo. Se existe um hipócrita, é porque existe um cristão verdadeiro. Olha só. Deixa eu achar aqui. Diz só. Vejas, eu vejo pessoas na carne, gritando de modo duvidoso e saindo e vivendo toda classe de vida. Tem que haver um genuíno Espírito Santo em algum lugar. Eu vejo pessoas atuando religiosamente e tudo mais, e tratando de serem pias. Eu creio que há um Deus genuíno em algum lugar. Há um Espírito Santo em algum lugar. Porque isto é um velho hipócrita que está feito disto, um velho falso. Aí ele disse, tem que haver algo que seja real. Um homem, um povo, uma igreja, um Deus. Tem que haver algo verdadeiro em algum lugar. Porque estes foram copiados disto. Há algo real em algum lugar. O profeta está dizendo assim, se existe hipócritas no mundo, é porque existe gente verdadeira. Existe em algum lugar um Deus verdadeiro, homens verdadeiros, um povo verdadeiro, uma igreja verdadeira. Por que existem esses falsos no mundo? Porque esses falsos saíram do verdadeiro. Então, o que alegra é saber que existe verdadeiros. Se existe falso, é porque existe verdadeiro. Isso é tremendo e maravilhoso. Então você tem o seguinte. A Bíblia fala sobre a fé não fingida. Que nós não devemos ter fé fingida. Eu já estou terminando. Vocês segurem aí que eu já estou terminando. Amém. Outra coisa que ele disse assim, personificação é hipocrisia. Quando você vê uma pessoa personificando outra, tentando imitar outra, essa pessoa é hipócrita. Porque o profeta disse assim, nenhum de nós temos a mesma boca, nem temos o mesmo nariz, nem temos as mesmas digitais. Ele disse, toda pessoa que há no mundo, sua boca é única, seu nariz é único, seus ouvidos é único. Tudo que existe nessa pessoa é única. Então, de todas as pessoas que já vieram no mundo, o meu nariz aqui, tá vendo o meu nariz aqui, ó? É único. Não existe um igual a esse. Todos são únicos. A Bíblia diz o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O único que a gente deve imitar nesta terra é Cristo. Mas um imitar o outro, jamais, não. O nosso lema é imitar Cristo. Quando vê pessoas imitando outra, aquela pessoa é hipócrita. Então, de sorte que Satanás faz assim. Pega um jogador de futebol, um artista e um cantor, e aquela pessoa corta o cabelo assim, aqui, e bota o resto de branco e aqui espetado para cima de vermelho. Daqui a pouco aparece um monte de pessoas com o cabelo espetado para cima de vermelho. Por quê, gente? Porque não tem personalidade. Porque isso são marcas de hipocrisia. Imitar aquela outra pessoa porque ela é famosa,
porque ela é conhecida. Não, o único que nós devemos imitar é Cristo. Amém? Então veja só, o beijo de Judas foi uma hipocrisia. Existem muitos hipócritas hoje nas redes sociais. Lindo, aqueles elogios falsos. Lindo, lindo, isso é hipocrisia. O William Branham finaliza, e eu ia falar aqui do cavalo branco, mas fica para a próxima. Diz assim, o William Branham finaliza e diz assim, ó, numa mensagem, ele disse assim, a mensagem desde então ele disse assim, ó, nós devemos ter uma fé não fingida. Se eu disser que amo você e eu não amar, eu sou um hipócrita. Portanto, eu só devo dizer que amo uma pessoa se realmente eu amar ela. Ele disse, se eu fizer isso, mesmo sendo meu irmão, ele disse, eu estou atuando como um hipócrita. E Senhor, não me deixe ser um hipócrita. Ele disse, não me deixe ser um hipócrita. Me deixe morrer antes de ser isto. Eu não quero ser um hipócrita. Vamos ficar de pé. Pai maravilhoso e justo, nós aprendemos com a Tua palavra que é a verdade. É bom saber que temos um fundamento. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a principal pedra angular. É bom saber disto. Nós só somos pedras vivas colocadas neste edifício, mas existe um fundamento que dá sustentação a este edifício. Isto são os apóstolos e profetas. Eu não sou o fundamento, eu estou seguro neste fundamento. Por isso que eu prego que esse fundamento trouxe. E por isso que eu me sinto seguro em pregar isto, porque estou seguro neste fundamento. E olha que é o fundamento que Cristo trouxe. Apóstolos e profetas. Cristo é o nosso Senhor, Salvador, Redentor, Curador, Libertador. Mas Ele trouxe um fundamento para nós se edificarmos nisto. E esses apóstolos e profetas pregaram a palavra verdadeira. E aí que eu estou seguro, sem medo de errar. Porque estou pregando aquilo que estou seguro neste fundamento. Nós não aventuramos uma teologia, nós não aventuramos pelo intelecto próprio. Não, meu Deus. Gratos estamos a Ti, porque esta igreja está segura no fundamento dos apóstolos e profetas. Abençoa cada um, fortalece cada um, guia cada um, meu Deus, dá força, coragem, ânimo e fé para a próxima semana que virá, de lutas, batalhas, dificuldades, mas que o Senhor nos dá força para vencer. Mais uma semana o Senhor nos sustentou e nós estamos gratos por isto. Somos gratos por isto. Então abençoa, dá uma noite tranquila a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.